Salve Maria, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Nós vamos estar fazendo a partir de hoje uma novena em honra ao Espírito Santo. 9 dias, clamando um novo Pentecostes em nossas vidas. Pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes e da Santa Helena Guerra. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui comigo agora, os que virão, os que depois vão estar acessando esse vídeo, que vai ficar gravado todos os dias das novenas. Nós vamos estar clamando um novo Pentecostes. É tempo de avivamento, é tempo de graça de Deus. E nós que confiamos na intercessão da nossa mãezinha, a mãe de Pentecostes, vamos clamar a ela. Coloque a sua intenção para essa novena. Nós estamos fazendo também aqui no nosso Instagram 30 dias com um novo Pentecostes com a mãe de Pentecostes. Hoje nós estamos no 5º dia. Depois, se você quiser, acesse aí. Nós temos vídeos, nós temos postagens com todo o passo a passo do devocional, um novo Pentecoste com a mãe de Pentecostes. E essa novena, ela faz parte desse devocional, tá certo? Então, durante o dia, eu posto os devocionais, vídeos, e à noite nós vamos estar fazendo, durante 9 dias, a novena em honra ao Espírito Santo, segundo Beata Helena Guerra, Santa Helena Guerra agora, né? Então, vamos pedir a presença do Espírito Santo para que nós possamos, através dessa novena, nos colocar na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai Santo, em nome de Jesus, manda o teu Espírito Santo para renovar a face da terra, renovar os nossos corações, a nossa mente e todo o nosso ser. Amém? Me dê um feedback, você que está aí comigo ao vivo, se o som ele está bem, se você está escutando bem, se a imagem está legal, para que a gente possa dar início à nossa novena de hoje. A nossa novena, ela tem um tema. Todos os dias nós vamos estar meditando em um tema na nossa novena. O tema de hoje é as ações do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos fazer a oração inicial da novena, para que a gente possa fazer a nossa meditação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, apressai-me e socorrei-me sem demora. Vamos fazer a nossa oração da meditação de hoje, pedindo ao Espírito Santo que ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que nós possamos de fato, através dessa novena, ter um novo Pentecostes em nossas vidas, que o Espírito Santo possa acender o fogo do amor de Deus em nossos corações. Nós, amados irmãos, nada podemos fazer sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, como Pai e como Filho. Que a gente também deve adorá-lo, amá-lo e glorificá-lo. E nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Nós temos o sopro
de Deus, que é o Espírito em nós. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo nessa novena, reavivar os dons que muitas vezes estão como se trancafiados, né? Nós recebemos o presente de Deus, mas nós não sabemos usar. E a gente engaveta esses dons, os carismas do Espírito Santo em nós. Então, vamos pedir esse avivamento do Espírito em nós, dos seus dons, dos seus carismas, da sua sabedoria, dos seus direcionamentos, para que nós possamos bem viver esta vida. E o tema de hoje, ele fala, né, das ações do Espírito Santo nas nossas almas. Então, vamos fazer a nossa oração antes da meditação. Ó Espírito Santo, divino Paráclito, que pela igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benigna virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente e com tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Vamos fazer a meditação do tema, que é as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa novena ela foi criada pela Santa Helena Guerra. Ainda era beata, né? Agora ela foi canonizada como santa. É considerada para nós católicos a apóstola do Espírito Santo. Ela fala assim nesse primeiro dia da novena para nós: as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura, que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes. Ou seja, as nossas almas, elas foram eleitas das mais nobres virtudes de Deus em nós, que nela produz seus frutos, graças e ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo, o Espírito se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e que a elas se comunica de modo inexplicável. Ou seja, Santa Helena Guerra está dizendo aqui que o Espírito Santo é inacessível pela sua grandeza, mas aquelas almas que a desejam, o Espírito Santo ele se comunica com nós de modo inexplicável. Ele as enche de si e faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. É na obra da santificação das almas, e na obra da santificação das almas pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. O Espírito Santo é o nosso santificador, né? Ele santifica as nossas almas. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Olha que coisa linda, profunda, que Santa Helena Guerra traz para nós nessa novena. Ela diz assim: uma verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem.
O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele quem? O Espírito Santo, trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque me ama e me ama infinitamente. Por quê? Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Olha que profundidade. O que Beata Helena Guerra, Santa Helena Guerra, nos fala. Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós temos um Deus que a sua predileção é a preocupação e a sua ocupação por nós. Ele se preocupa e se ocupa conosco, com a nossa felicidade, com as nossas orações, pedidos. Se preocupa em fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Olha, o desejo do coração do Espírito Santo, seu desejo predileto é a minha, e a sua predileção é a minha santificação, a sua santificação. Ele trabalha em mim, ou seja, em você, em nós, na alma humana, né? Pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Olha, porque me ama e me ama infinitamente. Diga isso, diga isso. O Espírito Santo, ele me ama e me ama infinitamente. Fale isso, eu sou amada de Deus. Eu sou amada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se ocupa em mim, por mim, para me fazer o bem, para a minha santificação, para a santificação da minha alma. E por que isso? Santa Helena Guerra está dizendo, porque ele me ama infinitamente, o Espírito Santo te ama infinitamente. Tu és um predileto do Espírito de Deus. Olha que profundidade isso. Ela fala mais aqui na sua novena. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderia não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e aquele que ocupa em ti, que opera em ti, estarias morta para o mundo e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Eu considero aqui, amados irmãos, a chave desse dia. A chave desse tema de hoje, as ações do Espírito Santo em nossas almas. A Santa, ela fala assim: se nós nos conhecêssemos a nós mesmos, né, ou seja, o autoconhecimento de quem eu sou, quem você é. Você é filha amada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Se nós entendêssemos essa profundidade de quem eu sou e entendêssemos aquele que opera em nós, ela fala aqui, se você entendesse quem você é e a profundidade disso e quem opera em ti, estarias morta para o mundo e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Eu tiro aqui nessa meditação, nessa chave, para mim é uma chave aqui nessa novena. Se nós nos conhecêssemos verdadeiramente, o autoconhecimento de quem eu sou
Sou filha amada de Deus, sou predileta de Deus, ela fala aqui. Deus se ocupa em me fazer o bem, porque Ele me ama infinitamente. Ele está em mim, o seu amor é infinito. Se eu realmente tomasse consciência e posse dessa verdade, e entendesse esse poder do Espírito Santo em mim, eu não precisaria mais de nada. Eu não mendigaria por ninguém. Eu não me afligiria pelas dificuldades, os problemas, as tribulações, as perseguições. Essa aqui é uma grande chave para nós, amados. Que nós hoje possamos clamar ao Espírito Santo, que nós possamos realmente tomar posse dessa verdade. Nos reconhecermos como os filhos amados de Deus, como os templos do Espírito Santo, buscando esse autoconhecimento, para que nós possamos vencer com fé, com confiança, todas as adversidades. E que nada, nem a doença, nem a tristeza, nem a perseguição, nos afaste da presença de Deus, como São Paulo nos ensina. Que nada nos afaste da presença de Deus. Porque se nós nos reconhecêssemos como verdadeiras criaturas, filhos amados e amadas de Deus, templos do Espírito Santo, nós não mendigaríamos por nada nessa terra. O problema é que nós temos a nossa visão muito mundana, muito material. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa noite uma visão espiritual, de dentro para fora, buscando estar na presença de Deus, buscando esse conhecimento. Mas eu lhe digo que esse conhecimento de você mesma e esse conhecimento do Espírito Santo que habita em você, nós só encontramos no silêncio, na oração, na meditação da palavra, gastando o nosso tempo com Deus. E pedindo, nós pedimos tantas coisas, nós pedimos tantos favores ao Senhor, tantas bênçãos, mas dificilmente nós pedimos a ação do Espírito Santo em nós, dificilmente nós pedimos as virtudes do Espírito Santo, dificilmente nós pedimos os dons do Espírito Santo, dificilmente nós pedimos o poder do Espírito Santo, dificilmente nós pedimos para que nós possamos entender a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nós vivemos num mundo material, materialista. E nós muitas vezes esquecemos do mundo espiritual que faz parte da nossa vida. Nós somos corpo, alma e espírito, nós somos trinos, nós não somos só corpo. Nós temos uma alma e temos um espírito que precisamos de oração, que precisamos nos conectar com Deus, com o mundo espiritual, para que nós possamos ter força aqui nessa terra para superar as adversidades, as tribulações, os acontecimentos deste mundo. Que o Espírito Santo possa derramar sobre nós essa força do alto, esse conhecimento, esse autoconhecimento, e que nós possamos entender a ação dele nas nossas vidas, na nossa alma, no meio em que vivemos, porque o Espírito Santo ele está em todos os lugares, ele está dentro de mim e está fora também, ele age no todo. Vamos entrar na oração, pedindo que o Espírito Santo ele venha nos trazer essa verdade no nosso coração, esse amor, essa busca do espiritual, para que nós possamos ser menos carnais e nos deixar
sermos conduzidos pelo Espírito, pelas coisas espirituais, buscando os frutos do Espírito e mortificando, abrindo mão, entregando as coisas carnais, mundanas, desejos, vontades. É uma luta, é uma briga constante entre a alma e o espírito, entre as coisas da carne e as coisas espirituais. Mas nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para viver na graça de Deus. E não buscando as coisas mundanas que nos afastam de Deus. Peçamos ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Dai-me, Espírito Santo, a consciência. Dai-me, Espírito Santo, a vontade de viver as coisas espirituais e deixar as coisas mundanas que me afastam de Deus. Vamos orar. Ó Espírito Santo, eterno amor, esta pobre alma que sou eu, não encontra palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que experimenta pensando em vós. Ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Agradeço-vos de coração, mas ao mesmo tempo sinto necessidade de pedir-vos perdão por ter apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar na minha alma. Vós que me encheis de favores e favores tão grandes que não consigo nem mesmo compreendê-los. Acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor na minha alma, e me ajudar-me a corresponder-vos fielmente a esse amor. Abre, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente, tirando a dureza do meu coração, e fazei-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazes. Move, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência a ti. Amém? Vamos fazer a oração final, agradecendo já a ação do Espírito Santo em nossas vidas, glorificando a Deus por termos o Consolador conosco. Jesus, ele nos dá uma promessa. Eu vou, mas vos mandarei o segundo Paráclito, e ele ficará convosco até os últimos tempos, até os últimos dias. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É a promessa de Jesus para todos nós. Que nós possamos fazer essa oração de louvor e de agradecimento por tão doce hóspede de nossas almas, pela essa ação do Espírito Santo em nós, por esse amor de Jesus que nos dá o Espírito Santo. É o amor do Pai e do Filho em nós. Aquele que nos revela, aquele que nos guia, aquele que nos unge, aquele que nos dá discernimento, sabedoria, fortaleza, conhecimento da verdade. O Espírito Santo é que nos revela a verdade de Deus. Quando nós lemos a palavra sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos enxergar a verdade. Mas se você ler a palavra à luz do Espírito Santo, você vai ter entendimento profundo do que aquela palavra quer falar com você. Então o Espírito Santo é tudo em nós.
nós não conseguimos viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo para a nossa alma, ele é o nosso fôlego, a nossa vida. E nós precisamos reconhecer esse Deus que está em nós. Ele não está fora. Muitas vezes nós procuramos a ação de Deus fora, externamente, mas Ele está em nós, dentro de nós. Nós somos templos desse Espírito. São verdades que estão na palavra de Deus, tão profundas, que, como diz Santa Helena Guerra, se nós soubermos verdadeiramente a ação do Espírito Santo nas nossas almas, e se nós nos reconhecermos, se nós tivéssemos o autoconhecimento de quem somos nós, tudo seria diferente nas nossas vidas. Vamos louvar e agradecer a Deus, já finalizando esta novena de hoje, pedindo ao Espírito Santo que Ele possa abrir a nossa mente. Assim como Paulo caiu do cavalo, assim como Paulo foi tirado as escamas dos olhos dele, que o Espírito Santo possa tirar hoje, à noite, nesta noite, as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, a dureza do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos cegos, surdos e com o coração fechado para a graça de Deus. Então que nós possamos louvar e agradecer a Deus por esse espírito de amor em nós. Deus se ocupa das suas necessidades. Deus se ocupa de você. Deus quer ver você feliz. Muitas vezes nós nos fechamos na tristeza, na mágoa, no ressentimento, na dor. Muitas vezes nós nos entregamos às dificuldades da vida e nós nos fechamos à graça de Deus. Deus não quer nos ver tristes. Nós somos humanos, muitas vezes nós nos abalamos, mas nós precisamos levantar a cabeça e pedir essa ação do Espírito Santo, esse conhecimento e essa ação forte nas nossas vidas. Que os nossos corações possam arder com o fogo do Espírito em nós. Porque nós somos templos dele. Nós somos templos de Deus. Nós temos a graça de Deus em nós. Deus já nos capacitou com dons, carismas, talentos, mas muitas vezes nós enterramos esses talentos, esses dons pelas dificuldades, nos entregamos à dor, à decepção. Mas Deus hoje quer falar com você, filha, filho, ei. Se você está passando por alguma dificuldade, tristeza, mágoa, depressão, síndrome do pânico, ei, eu te amo. Você é filha amada. Levanta a cabeça, recomeça. Eu ajo em você. A minha ação em ti é verdadeira, mas você precisa se abrir a essa ação, porque se você se fechar, eu não consigo fazer. O Espírito Santo nos fala. O Espírito Santo só pode agir na vida da gente se nós abrirmos o coração e nós desejarmos. Aqui a Santa Helena Guerra fala. Quanto mais nós desejamos a ação do Espírito Santo, quanto mais nós nos abrimos a essa ação, mais Ele fará em nossas vidas. Deixa a mágoa, o ressentimento. Busque essa ação do Espírito Santo. Ele é contigo. Amém? Então vamos finalizar com esta oração. Ó prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador Jesus, fraternalmente reunidos no cenáculo,
Descestes para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas. Coloque agora aqui a sua súplica. O que você precisa? Você vai fazer essa novena com um pedido. Todos os 9 dias, um pedido só. Você vai focalizar o seu pedido. Qual é o seu pedido? Peça um pedido ao Espírito Santo, que Ele faça na sua vida. Entregue a Ele. E durante esses 9 dias você vai orar por esse único pedido. Você vai centralizar a sua oração, suas forças, nesse pedido ao Espírito Santo de Deus. Amém? As vossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos nossos corações. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir dessa consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém? Vamos concluir a nossa oração, a nossa novena de hoje com Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Santa Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, rogai por nós. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Você vai concluir esse momento rezando o Veni Creator Spiritus. Eu vou colocar essa oração numa postagem. Daqui a uns 5 minutinhos, você pode ir lá, clicar na oração e fazer a oração do Veni Creator Spiritus, pedindo os dons do Espírito Santo para a sua vida. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua noite. Que o Espírito Santo possa agir poderosamente na sua vida, fazendo um novo Pentecostes, pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. Que você, meu amado, minha amada, que está comigo agora, que vai ver esse vídeo depois, que você possa abrir o seu coração para a ação do Espírito Santo. Nós estamos em um tempo de graça. As portas do céu estão abertas. Mas para que a gente possa receber essa graça, nós precisamos abrir o coração e desejar com toda a força do nosso ser a ação do Espírito Santo. Desejarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos, de fato, viver as promessas de Deus que está na palavra, as promessas de Deus na sua vida. Amém? Fica na santa paz de Deus. Compartilhe esse vídeo. Você que gostou,
dessa meditação, dessa novena de hoje. Amanhã nós vamos estar no mesmo horário, depois de 10h30, 10h40, fazendo o segundo dia da nossa novena. Fica na santa paz de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.